Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha. Agora, no Saber Direito. Minha querida aluna, meu querido aluno, eu sei que vocês estavam com saudade de mim, mas eu estou aqui de volta. Vamos dar continuidade para nosso curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais no programa Saber Direito. Vamos lá. Pois bem, o nosso tema de hoje será negociação coletiva. Professor, o que é negociação coletiva? Negociação coletiva corresponde a uma fonte formal autônoma do direito do trabalho. Fonte formal autônoma do direito do trabalho são aquelas fontes devidamente formalizadas e elaboradas pelos próprios sujeitos da relação. Ora, negociação coletiva, então, corresponde a acordo e convenção coletiva. O acordo coletivo é quando uma empresa, junto aos sindicatos trabalhadores, entra em um consenso acerca de um determinado tema ou de determinados temas. Portanto, a negociação coletiva, ela é realizada em duas hipóteses. A primeira é o acordo. Acordo empresa-sindicato. A convenção coletiva, ela é realizada através de dois sindicatos. Sindicato das empresas, sindicato dos trabalhadores. Mas, professor, qual que é a diferença, então, de uma para outra? A diferença, além dos sujeitos que estão pactuando o instrumento, são os efeitos do instrumento. Ora, se o acordo coletivo é realizado a partir de uma empresa e de um sindicato, efeito lógico de que as cláusulas convencionais, os termos ajustados, vão incidir nos contratos de trabalho dos empregados da empresa que pactuou. Ora, você não pode imaginar que um acordo coletivo seja aplicado em uma empresa da qual não negociou. Isso aí, beira o absurdo. Então, o acordo coletivo, ele é entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Todos os empregados que estiverem trabalhando dentro dessa empresa, a qual foi que negociou junto ao sindicato dos trabalhadores, terão direito, acesso a esses direitos convencionais. Ok? Ok. A convenção coletiva já é mais ampla. Por quê? Porque você aplica as cláusulas convencionais, você direciona as cláusulas convencionais agora a todo trabalhador da categoria. Por quê? Porque o sindicato que estava lá presente não era a empresa, era o sindicato das empresas. Então, ou seja, o sujeito que negociou aquele instrumento foi o sujeito que representa todos os empregadores. Então, ou seja, a cláusula convencional, fruto da convenção coletiva, é ampla, porque ela atinge toda a gama de trabalhadores da categoria. Não tem mais uma aplicação restrita, como é no caso do acordo coletivo. O acordo coletivo, ele tem uma amplitude restrita, O seu espectro, ele é restrito à empresa a qual negociou. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva, professor, podem negociar todo e qualquer direito trabalhista? É isso que o senhor está querendo me ensinar? Depende.
Depende, porque existe um princípio, o princípio da adequação setorial negociada. Diz o quê? Ele determina os limites e as possibilidades de uma negociação coletiva. Ou seja, este princípio direciona o intérprete e o operador do direito no caminho da negociação coletiva, para ela corresponder a um instrumento válido e eficaz. Professor, quais seriam esses limites e essas possibilidades? Porque eu estou achando muito interessante esta hipótese dos próprios sujeitos entabularem, pactuarem as suas normas. Primeira coisa que tem que saber é o prazo de duração. O prazo de duração, tanto do acordo quanto da convenção coletiva, é de 2 anos. Ok? Ou seja, qualquer acordo ou convenção coletiva possui o prazo máximo de 2 anos de duração. Certo? Certo. A negociação coletiva, ela tem que respeitar obrigatoriamente o patamar mínimo civilizatório. O que é o patamar mínimo civilizatório? São os direitos básicos que todo empregado possui direito de ter respeitado. O patamar mínimo civilizatório não pode ser violado através da negociação coletiva. O patamar mínimo civilizatório, conforme ensina o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, ele é formado por 3 vertentes: Constituição Federal, CLT e normas infraconstitucionais, e também os tratados e as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. A partir dessas 3 vertentes, nós alcançamos o patamar mínimo civilizatório. Mas, professor, não existe nenhum limite objetivo? Existe. A negociação coletiva, ela não pode violar nenhum desses direitos do patamar mínimo civilizatório. Ou seja, a negociação coletiva não pode pegar esses direitos que são protegidos pela ordem jurídica como intocáveis e jogar para baixo. Ou seja, a negociação coletiva não pode prejudicar a efetividade da lei trabalhista. Porque a lei trabalhista, ela possui imperatividade, ela é de uso obrigatório, é respeito obrigatório, ela é uma norma cogente. Ok? Então, a negociação coletiva só pode majorar o que o patamar mínimo civilizatório determina. Ok? Então, esses são os limites. Porém, a Constituição da República, no seu artigo 7º, estabelece 3 hipóteses que podem ser objeto de negociação coletiva, mas desde que seja uma negociação e não uma renúncia, que corresponde a salário e a jornada de trabalho. Estas 2 perspectivas, né, por mais que sejam 3 hipóteses, corresponde a 2 perspectivas, uma salário e a outra de jornada, elas podem ser objeto de negociação coletiva. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Através da negociação coletiva, eu consigo retirar o salário do empregado, ou eu consigo aumentar a jornada de trabalho para, além de 8 horas e das 2 horas extraordinárias que a lei permite,
Eu posso, professor, também criar qualquer tipo de banco de horas através da negociação coletiva. Através desse banco de horas eu posso criar uma jornada de trabalho absurda, desumana, degradante? Não. Não por quê? Porque muito embora a Constituição da República permita que a negociação coletiva seja objeto de negociar esses 3 direitos, salário, jornada e também banco de horas, que é uma questão de jornada, tem que ser fruto que de uma negociação, de uma troca, né? Eu aumento a jornada, mas eu te dou uma contraprestação. Eu crio um banco de horas, mas eu te dou determinadas horas de descanso, dentro dos limites aceitáveis, né, da medicina, ao ponto de não prejudicar a saúde e a segurança do empregado. Então, ou seja, essas 3 hipóteses previstas na Constituição da República, no artigo 7º, todas elas possuem esse caráter, o quê? De relatividade. Porque todas as outras hipóteses, dentro do patamar mínimo civilizatório, nem objeto de negociação pode ser, porque ela só pode majorar, ela só pode melhorar a condição de vida, a condição socioeconômica, as condições de trabalho do empregado. Ok? Então, ou seja, a negociação coletiva tem que respeitar obrigatoriamente o patamar mínimo civilizatório, salvo em 3 hipóteses, que mesmo ela tendo que respeitar, ela vai ter uma maior flexibilização. O empregador vai poder ter uma maior margem na negociação, mas respeitando também o que é previsto em lei. A negociação coletiva, ela jamais pode ser um instrumento de retirada, de violação de direitos trabalhistas. Isso não pode. Tudo bem? Sob pena de nulidade. Senão o Poder Judiciário Trabalhista, diante de uma negociação coletiva, vai pegar e vai afastar a sua efetividade. Ou então até mesmo o Ministério do Trabalho não vai homologar essa negociação coletiva. Isso é importante também dizer. A negociação coletiva, para que ela surta efeitos, é necessário e obrigatório que ela tenha sido homologada pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Que é o órgão responsável por toda a parte coletiva, né? De dar validade ou não. E não obstante isso aí, ainda o Poder Judiciário pode ser acionado para realizar o controle, né, de validade ou de invalidade dessa negociação coletiva. Pois bem, também cumpre destacar de que a negociação coletiva, ou seja, o acordo e a convenção, incorpora automaticamente todos os contratos individuais. Professor, como assim? Não estou entendendo. Não tem problema. Vamos imaginar que você é uma pessoa que não se interessa muito pelas questões do seu trabalho. Para você, seu trabalho, se resume a você ir lá, prestar seu serviço e ir embora para casa. Não tem problema. Mas mesmo você sendo essa pessoa mais tímida, mais recatada, você também está sob o crivo,
sobre a tutela do sindicato. Por quê? Porque quando ele faz o acordo ou a convenção coletiva, o que ele negociou vai fazer, sabe o quê? Vai incorporar o seu contrato de trabalho. Vamos imaginar, seu contrato de trabalho está aqui. A negociação está aqui, um acordo coletivo. Vai pegar seu contrato, vem caminhando e ó, junta aqui, ó. Pronto. Ou seja, aderiu, incorporou automaticamente. Aí no outro mês, está lá esperando seu salário, batendo a sua conta, bate uma quantia superior. Sabe por quê? Porque foi o sindicato que conseguiu um reajuste ou um aumento salarial. E incorporou automaticamente no seu contrato, independentemente da sua aceitação. Sabe por quê? É comando constitucional. Essa prerrogativa do sindicato de representar extrajudicialmente e judicialmente. Então o sindicato e você tem tudo a ver, porque é ele que te representa. É o sindicato que vai aproximar você da norma jurídica numa condição mais benéfica. Ok? Tudo bem? Recebemos aqui pergunta de um telespectador. Vamos acompanhá-la? Vem comigo. O que é uma negociação coletiva? Acabamos de analisar. Negociação coletiva é um gênero formado por duas espécies: acordo e convenção coletiva, que correspondem o quê? A fontes formais autônomas, que objetivam a melhoria das condições de trabalho. Você, minha querida aluna, você, meu querido aluno, por favor, aprendam isso. Negociação coletiva significa melhoria das condições socioeconômicas do trabalhador e do local de trabalho. O local de trabalho, o meio ambiente de trabalho, o salário do empregado, a jornada de trabalho, tudo pode ser adaptado através da negociação coletiva, desde que não acarrete nenhum prejuízo ao empregado. Pelo contrário, desde que acarrete uma melhoria na sua condição socioeconômica ou então a melhoria das condições de trabalho. Então, a negociação coletiva corresponde a um instrumento democrático, social e necessário nas relações de trabalho. Por quê? Porque é ela, a negociação coletiva, que vai adaptar uma melhor efetividade da norma elaborada pelo Poder Legislativo no seu caso concreto, de acordo com cada empresa, de acordo com cada categoria. Ora, nós sabemos que a lei é o quê? É um comando geral, abstrato e impessoal. Ou seja, é impossível nosso Poder Legislativo elaborar leis para todas as categorias de trabalhadores. Seria humanamente impossível. O nosso Congresso deveria, nesse caso, existir em função do direito do trabalho, que não pode. Né? Nós temos outros ramos do direito tão importantes quanto o direito do trabalho. Então, o Poder Legislativo, quando ele elabora uma lei, quando elabora um código como a CLT, ele elabora no contexto genérico, para todos os trabalhadores. Porém, vem a negociação coletiva e faz o quê? Um aprimoramento, uma adaptação para determinadas empresas, junto aos seus trabalhadores,
devidamente representado pelo seu sindicato, façam uma melhor interpretação, uma melhor aplicabilidade da lei. Por quê? Porque se a lei elaborada pelo Poder Legislativo é o ponto de partida, é o patamar mínimo, se a negociação coletiva só pode melhorar esse ponto de partida, corolário lógico que a negociação coletiva significa melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições socioeconômicas do trabalhador. Não raras vezes, o salário do empregado é estipulado em acordo ou convenção coletiva. Por quê? Porque quem tem um melhor domínio, quem tem um melhor conhecimento do trabalho prestado, naquele caso concreto, é o sindicato. Não é necessariamente o Poder Legislativo, que elaborou um comando geral abstrato e impessoal, que é o patamar mínimo. A partir dali, vocês conversam e vocês se entendem. E uma outra perspectiva muito interessante na negociação coletiva é o quê? Corresponde à democratização das relações de emprego. Efetivo o princípio da transparência. Professor, como assim democratização das relações de emprego? Princípio da transparência. Ora, vejamos bem. Se a negociação coletiva é feita, elaborada pelo sindicato, e o sindicato é você, ora, através do sindicato, você está tendo que uma participação na elaboração do seu próprio direito. Ora, se você tem uma ideia boa, você pode ir ao seu sindicato e sugerir ele que na próxima convenção, no próximo acordo, leve aquilo adiante, na pauta de reivindicação. Então, ou seja, é muito mais fácil você ir no sindicato, no qual você é membro, do que você ir no Congresso Nacional pedir, né, para conversar com o senador, com o deputado. Além também do deputado e do senador não conhecer a sua realidade. Então, a partir desse desconhecimento, nem ele vai conseguir fazer uma norma adaptada para a sua profissão ou para a empresa que você trabalha. Eis que surge, então, a negociação coletiva. A negociação coletiva, ela democratiza. Ela te leva para um debate, ela te conduz para um debate. E se você tiver, né, um dom, tamanho nessa perspectiva, você pode se candidatar, né, até dirigente sindical, não tem problema nenhum. Aí você vai lá, né, se negocia, e por aí vai. E também o princípio da transparência. O que é o princípio da transparência? Ora, é você ter acesso às informações da empresa. Quando a empresa vier justificar que não vai dar a cláusula convencional de que o sindicato está pleiteando, ela provavelmente vai fundamentar porque ela não está dando esse direito. Então, a partir desse momento, você faz o quê? Você passa a agir de forma transparente junto, seja com o seu empregador ou com outro sindicato. Então, a negociação coletiva é um instrumento muito importante para o direito do trabalho. Por quê? Porque, de fato e de direito, ele permite um aprimoramento das leis para cada caso concreto. É importante também nós destacarmos, né, justamente isso, a importância da negociação coletiva para a efetividade das leis trabalhistas. Ora, se a convenção coletiva
obrigatoriamente só pode negociar para cima, automaticamente você está fazendo o quê? Efetivando as leis trabalhistas. Você está colocando um respeito, um obedecimento, uma coercibilidade nas normas trabalhistas. Porque se você não pode negociar para baixo, automaticamente só vai negociar para cima. Então você impulsiona, você alavanca as normas trabalhistas. Minha querida aluna, meu querido aluno, ainda demonstro para vocês a importância da negociação coletiva. Porque antes mesmo do direito do trabalho surgir, como ramo especializado, autônomo, independente, possuidor de princípios e regras próprias, inclusive ordenamento jurídico, diploma normativo próprio, sendo que a nossa CLT, inclusive, a partir do artigo 763, regulamentar o processo do trabalho, a nossa CLT é um diploma normativo de tamanha importância na nossa democracia. Porque é um diploma que regulamenta as relações de emprego urbanas, permite uma efetiva e democrática distribuição de renda, uma inclusão social da classe trabalhadora, uma melhoria da condição socioeconômica dos empregados, o reconhecimento da sua dignidade a partir do trabalho e a promoção de sua cidadania. Até o artigo 763, a nossa CLT trata de direito material, tanto na perspectiva individual como coletiva. Por exemplo, negociação coletiva enquanto a previsão no artigo 611 da CLT. Ok? E a partir do artigo 763, a gente começa a reparar normas de direito processual. Tudo bem? Porém, antes de termos todo este arcabouço normativo, não somente no Brasil, mas em países, né, que são percussores no direito do trabalho, já era comum empregado e empregadores, sindicatos, né, elaborarem, entabularem negociações. Negociações o quê? Que regulamentassem as relações de trabalho. Isso é fundamental. Então, o próprio direito do trabalho, ele tem a sua semente, o seu nascedouro na negociação coletiva. Então, reconhecermos a importância da negociação coletiva é reconhecermos também a importância do surgimento e evolução do direito do trabalho a partir dos seus sujeitos coletivos, são os sindicatos e as empresas. Ok? Combinado? Aí você deve estar se perguntando assim, professor, e se não alcançar o acordo, a convenção coletiva, professor? O que pode acontecer? Ok, vamos lá. Vamos imaginar de que não seja alcançado um denominador comum para que seja feita uma negociação coletiva. Portanto, seja a empresa ou seja o sindicato, não concorda com a outra parte. O que vai poder ser feito? Vai poder ser instaurado um dissídio coletivo junto a um tribunal ou junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Se o dissídio coletivo tiver amplitude de abrangência
um TRT, um Tribunal Regional do Trabalho, esse dissídio deverá ser instaurado justamente neste Tribunal Regional do Trabalho. Porém, se o dissídio coletivo tiver como abrangência mais de um Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, mais a jurisdição, além de um TRT, nós vamos ajuizar e instaurar esse dissídio no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é que vai analisar esse dissídio. Ok, então restando infrutífero a negociação coletiva, é permitido às partes instaurarem um dissídio coletivo que nunca começa numa vara do trabalho. Sempre começa, seja em um Tribunal Regional do Trabalho, seja em um Tribunal Superior do Trabalho. Vem me acompanhando, nós recebemos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver qual que é essa pergunta? Quais são os efeitos da negociação coletiva? Os efeitos da negociação coletiva correspondem à amplitude das pessoas, ou seja, dos contratos de trabalho que vão incorporar as normas convencionais. Os efeitos da negociação coletiva são os mesmos efeitos de um dissídio coletivo, que é resolvido através da sentença normativa. Ou seja, se for instaurado um dissídio coletivo por um sindicato em desfavor de uma determinada empresa, os efeitos vão ser somente para os trabalhadores desta empresa. Porém, se for instaurado um dissídio coletivo, tendo do polo passivo um outro sindicato, aí vão ser dois sindicatos litigando. Aí abrange toda a categoria de trabalhador. Mas existe uma outra diferença entre negociação coletiva e dissídio coletivo. Por quê? A primeira diferença, acabamos de analisar. A negociação, ela é realizada fora do poder judiciário, diretamente, entre sindicato e empresa, ou entre sindicato e sindicato. Porém, o dissídio, ele é procedimentalizado, ele é instaurado junto a um TRT ou junto ao TST. Então, ou seja, um é extrajudicial, o outro é judicial. Enquanto que o acordo e a convenção possui prazo máximo de 2 anos, o dissídio, a sentença normativa, possui prazo máximo de 4 anos. Ok, quanto ao prazo, não podemos confundir. Tudo bem? Professor, o que é isso? Sentença normativa. E outra coisa, professor, por qualquer motivo pode ajuizar um dissídio coletivo? Vamos lá. O dissídio coletivo, ele é dividido em parte da doutrina entende que são 2 hipóteses, parte da doutrina entende que são 3 hipóteses. Vamos começar pela parte da doutrina que entende que seriam 2 hipóteses. É o dissídio coletivo jurídico e o dissídio coletivo econômico. O dissídio coletivo jurídico corresponde a que hipótese? Aquela hipótese em que os sindicatos ou o sindicato e a empresa, entabulando uma negociação coletiva, depois não consegue saber como que vai efetivá-la na prática. Ou seja, beira o absurdo, né? É isso mesmo, ou seja, as partes pactuam uma convenção ou um acordo, estipulam uma condição de trabalho, determinam um salário, mas depois
na hora de botar em prática, se desentendem, não falam a mesma língua. Um interpreta de uma forma, outro interpreta de outra. Então, o dissídio coletivo, de natureza jurídica, ele serve para quê? Para o TRT ou o TST interpretar a norma convencional, seja para a empresa ou seja para o sindicato. Ok? Importantíssimo você ter em mente o seguinte: já é entendimento sumulado pelo TST, pacificado, de que não cabe dissídio coletivo para interpretação de norma legal, de lei. Isso não existe. Não pode. Se você, meu caro, se você, minha cara, não aprendeu a interpretação da norma enquanto você era aluno, simplesmente você vai ficar numa situação complicada. Porque desembargador e ministro não é pago para te ensinar direito, é pago para julgar o caso concreto. Então você não vai utilizar o tribunal ou o TST como faculdade para você tirar dúvida. Isso não existe. Isso não existe. Combinado? Tá bom? Se você não sabe a interpretação de uma lei, você compra o livro e estuda. Porque via dissídio coletivo, natureza jurídica, é só interpretação de norma convencional. Só de norma que derive de acordo ou de convenção coletiva. Ok? O dissídio coletivo de natureza econômica é quando está sendo discutido um direito de ordem patrimonial. Ou seja, uma determinada categoria deseja receber aumento salarial. Uma determinada categoria deseja receber uma nova parcela salarial. Deseja receber um prêmio, deseja que lhe seja conferido um plano de saúde, mexeu com dinheiro, tratou de verba trabalhista, de questão patrimonial, é dissídio coletivo de natureza econômica. Combinado? Tranquilo? Pois bem, parte da doutrina entende que existe um terceiro modelo de dissídio coletivo, que seria o misto, o híbrido. O que seria esse dissídio? É quando envolvesse, ao mesmo tempo, questão patrimonial e questão de interpretação. Ok? Neste caso, essa corrente doutrinária entende que, como teve essa cisânia, essa mistura, torna-se o dissídio coletivo misto. Tudo bem? Combinado? Então, quanto ao dissídio coletivo, já estamos caminhando. A sentença normativa, olha o nome, sentença normativa. É uma sentença com alma de norma. Ou seja, é uma sentença por quê? Porque o Poder Judiciário decidiu. Então, ou seja, o Poder Judiciário resolveu o caso concreto. E por que normativa? Porque essa sentença, ela não é meramente uma sentença que resolve um caso concreto. Além dela resolver o caso concreto, ela determinou novas condições de trabalho. Então, a partir do momento que essa sentença, além de resolver o caso concreto, ela determinou novas condições de trabalho, ela está legislando, ela está o quê? Normatizando. Então, a sentença normativa é aquela sentença no qual resolve-se uma problemática e, ao mesmo tempo, cria-se novas condições de trabalho. Tranquilo? Então, questão de negociação coletiva e dissídio coletivo e as suas respectivas diferenças
demonstram cada vez mais a importância dos direitos trabalhistas. Por que demonstram cada vez mais a importância dos direitos trabalhistas? Porque só é permitido a negociação coletiva e o dissídio coletivo vai caminhar no mesmo sentido e permitir cada vez mais uma melhora nas condições de trabalho, no meio ambiente de trabalho e na condição socioeconômica do empregado. Ok? Então, minha querida aluna, meu querido aluno, a negociação coletiva, ela corresponde a um instrumento no qual torna a empresa, torna o sindicato patronal um instrumento de diálogo junto ao seu empregado. Porque se é permitido, via sindicato, a elaboração de normas trabalhistas, automaticamente você está incentivando o quê? Uma negociação. E nos países no qual o direito do trabalho é avançado, é um pouco mais evoluído tecnicamente do que o brasileiro, a negociação coletiva ela é muito incentivada. Porém, cabe destacar, sempre devendo respeitar o que está previsto em lei. Ok? Em todo e qualquer país do mundo, é importante destacar este fator. A negociação coletiva só pode ser pactuada, alcançada para melhorar o direito trabalhista que está previsto em lei. Diminuir direito trabalhista que está previsto em lei via negociação coletiva corresponde a retrocesso social. Corresponde à diminuição das condições de trabalho. E isso, numa democracia, é completamente inadmissível. Em uma democracia, a negociação coletiva deve e é instrumento das melhorias das condições de trabalho, condição socioeconômica dos trabalhadores. Tá bom? Então, a negociação coletiva, obrigatoriamente, ela possui limites e condições. E os limites são esses. Os limites é aquilo que a lei determina. Esse é o limite de uma negociação coletiva. Negociação coletiva é só da lei para cima, ok? Da lei para baixo, essa negociação coletiva deve ser refutada, afastada por completo, porque não há que se falar nesta possibilidade. Ou se negocia para cima, ou então deixa a lei. Tudo certo. Combinado? Tudo tranquilo? Então, vamos imaginar. Aqui é a lei. Só pode daqui para cima. A negociação coletiva é daqui para cima. Daqui para baixo não existe. Tá bom? Negociação coletiva é isso aqui. Para cima. Até porque é como na vida, né? É para frente que se anda. Combinado? Tá bom? Negociação coletiva, então, é para o bem, para melhorar. Combinado? Nós recebemos uma terceira pergunta de um telespectador. Vamos acompanhá-la? Quais são os direitos trabalhistas que podem ser negociados via negociação coletiva? Os direitos trabalhistas que podem ser negociados através da negociação coletiva são os direitos que estão na órbita jurídica brasileira. Porém, só podem
ser negociadas para cima, tá bom? Então, ou seja, você pode negociar através da negociação coletiva qualquer direito trabalhista, desde que melhore a condição de vida dos trabalhadores. Tudo bem? Isso aí não tem problema. Você quer negociar, você pode. Direitos trabalhistas, mas desde que você esteja melhorando o que a lei já determina. Tá bom? Você não pode pegar a negociação e diminuir a lei. Não pode. Combinado? E mais uma vez, existem dois direitos que acabam ensejando 3 possibilidades. Um de salário, outra de jornada e outro de banco de horas. Bem? Então, nessas 3 hipóteses, você pode negociar ali sem qualquer problema, tá bom? Mas, porém, deve ser fruto de uma negociação. Não pode ser retirada. Retirada de direito trabalhista, isso não existe via negociação coletiva. Você pode fazer, negociar o salário, colocar salário in natura, né? Colocar formas de pagamento. Agora, para diminuir, jamais, tá bom? Gente, uma negociação, ela requer o quê? O que você pressupõe em uma negociação? Você pressupõe um diálogo e não uma imposição. Uma imposição não é uma negociação, concorda comigo? Uma negociação, ela decorre de uma dialética. Eu te escuto, você me escuta, a gente chega numa terceira conclusão. E não uma imposição, né, que a pessoa chega para você, te dá uma ordem, sem qualquer direito de manifestação volitiva sua. Isso não é uma negociação, isso é uma imposição. Então, imposição não cabe dentro da negociação coletiva, mesmo nessas 3 perspectivas, tá bom? No qual a Constituição permite uma negociação. Combinado? Então, mesmo nessas 3 hipóteses, só há que se falar no caso de uma negociação, tá bom? Num diálogo, e não uma imposição. Pois bem, a negociação coletiva, ela irradia efeitos para quase todo o direito do trabalho. Por quê? Porque a negociação coletiva, por ela ter um aprimoramento junto à realidade da classe trabalhadora e do empregador, que ela corresponde a uma norma das necessidades desses sujeitos. Ora, se quem elaborou, quem negociou a empresa, junto aos sindicatos trabalhadores, inquestionavelmente convencional, ela possui maior realidade das necessidades dos trabalhadores, tratem pessoal feito pelo Poder Legislativo. E essa prerrogativa que pertence ao sindicato também irradia efeito no âmbito do direito do trabalho, porque você tem um melhoramento da norma, um aprimoramento trabalhista. Então, a negociação coletiva ela é um instrumento que ela permite uma efetivação e melhoramento dos direitos trabalhistas previstos, seja na CLT ou seja na Constituição.
Voltando à econômica, encontra a previsão no artigo 102º da Constituição, no qual elenca que é obrigatório comum acordo para a sua instauração. Esse tema sendo amplamente debatido no Poder Judiciário e ainda não encontra uma posição majoritária ou uniforme. Então é um tema ainda a ser refletido, aprimorado, e espero que muito em breve possa dar uma aula para refletir junto a você sobre se o comum acordo é obrigatório, se não é obrigatório, tá? Para a instauração do dissídio coletivo de ordem. Minha querida aluna, meu querido aluno, sinto-lhe em lhe dizer que mais uma aula está acabando. Mas não fique triste, porque ainda terá mais uma. Te agradeço pela audiência, carinho enorme pela sua atenção. Eu tenho certeza que na próxima aula você estará aí, me esperando para ficarmos juntos mais uma vez. Um forte abraço e tudo de bom e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.